Fala pessoal, belezinha? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o nosso segundo vídeo da série de derivadas, né? Então nesse vídeo a gente vai estudar técnicas de derivação. A gente vai aprender a derivar algumas funções específicas, sem precisar usar aquela definição por limite que a gente viu no vídeo passado. E vamos aprender também a calcular derivadas de funções produto, de funções quociente e de funções compostas, o que a gente costuma chamar de regra da cadeia, tá? E no final do vídeo a gente vai falar sobre um teorema muito bacana chamado Teorema do Valor Médio, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos embora. Então, pessoal, nós estamos falando de funções deriváveis ou funções diferenciáveis, tá? A gente vai falar que a função é diferenciável ou derivável num ponto x igual a A se existe a derivada naquele ponto. Se existe, por exemplo, se a f é derivável, quer dizer que a f é derivável num ponto x igual a A, ou diferenciável se existe f' de A. Tá? E a gente vai falar que essa função f é diferenciável no intervalo se ela for diferenciável em cada ponto desse intervalo. Tudo bem? E uma coisa legal sobre funções diferenciáveis ou funções deriváveis, nesse caso, é que toda função real diferenciável num ponto, ela é contínua naquele ponto. O contrário não é necessariamente verdade, tá bom? Você pode conseguir demonstrar isso, por exemplo, um contra-exemplo é f de x igual a módulo de x. Tá? É uma função que fica como exercício você verificar que, apesar dela ser contínua, ela não é derivável em x igual a zero. Dá uma testada aí e você vai conseguir fazer. Falando em definição de derivada, algumas funções a gente vai conseguir aplicar a derivação dela sem precisar calcular pelo limite, tá bom? Essas funções, eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês anotarem, né? Mas, ó, você tem aqui a função, eu vou colocar aqui desse lado a derivada dela. Por exemplo, uma função potência. Na função x elevado a n para um n real, a derivada dela é simplesmente n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Ou seja, esse valor de n vai cair para cá e o expoente vai ser subtraído de uma unidade. Beleza? Outra legal é a função exponencial e elevado a x, né? E aquela constante de Euler, né? Então a derivada da f igual a exponencial de x é a própria f elevado a x também. Tá? A derivada da função logaritmo de x, tá? ln, que é o logaritmo na base e, a derivada dela é 1 sobre x. Então se a função é ln de x, a derivada dela é 1 sobre x. Algumas funções trigonométricas também são bastante interessantes para a gente conhecer a derivada. Por exemplo, a função seno e a função cosseno. A função seno, a derivada dela é cosseno de x. E a derivada do cosseno é menos o seno de x. Tá bom? Bem interessante nessa relação. A derivada de seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno. A gente pode usar então essas regras para calcular as derivadas dessas funções sem precisar apelar para a definição de limites. Maravilhoso, fala a verdade. Existe também um teorema sobre derivadas que é bem interessante e a gente vai utilizar muito, tá? Que diz o seguinte, né? Se eu tenho, por exemplo, f e g, duas funções reais, tá? E se eu tenho uma constante c é um número real qualquer, então, nessas condições, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que se eu derivar a constante, isso vai dar zero sempre, não importa a constante, tá? Essa aqui, lembrando a notação de Leibniz, né, que a gente falou no último vídeo, e então a derivada da constante vai ser sempre zero, tá? É bem intuitivo você pensar isso, se você lembrar que a derivada é a taxa de variação da função com relação à variável independente, a constante não varia, porque ela é constante justamente, né? Ela é constante e não vai variar. Então a derivada dela, a taxa de variação instantânea em qualquer ponto, vai ser zero sempre. Tá? Outra coisa legal é a derivada da soma. Né? Se eu tenho uma função f e somar com a função g, eu posso ter a derivada dessa função soma, vai ser justamente a derivada da f mais a derivada da g.
Tá? Então a derivada da soma é a soma das derivadas. A mesma coisa se aplica para, vou botar aqui uma pontinha, para a subtração. Né? Então, f' de g, f menos g' de x é igual a f' de x menos g' de x. Tem também um bem legal, que é a derivada de um produto da função por uma constante. Então, se eu multiplicar um número pela f, por exemplo, né, eu tenho a função c vezes f, né, calculada em x. Se eu for derivar isso, é justamente a constante vezes a derivada daqui, ó, a função. Né? Por exemplo, se a f era, vou fazer um exemplozinho dessa aqui, para ficar bem mais claro, tá? Se a f fosse, por exemplo, né, g de x igual a 2 vezes x ao cubo, tá? Bem, eu posso fazer x ao cubo sendo uma função, por exemplo, uma função f de x, né? F de x igual a x ao cubo. Então isso aqui vai ser, se eu chamar isso aqui, né? Se eu chamar não, reescrever desse jeito, ó, c vezes f, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 vezes x ao cubo. Ou seja, c vezes f. Então, isso aqui é c vezes f de x. Ah, c vezes f de x, eu sei derivar. A derivada é c vezes f' de x. Bem, como é que eu derivo a f de x? Eu posso usar a regra da potência. X ao cubo, né? Lembra que a potência é x elevado a n, a derivada era n vezes x elevado a n menos 1. Então aqui é 3 vezes x elevado a 3 menos 1. Portanto, a derivada de g vai ser igual a constante é 2, vezes a derivada da f. Então, vezes 3 vezes x elevado a 3 menos 1. Ou seja, 2 vezes 3 é 6, x elevado a 3 menos 1, x ao quadrado. Então, a derivada de 2x ao cubo é 6x quadrado, usando essa regra aqui. Tranquilo, né? Agora, e se o produto não for entre uma constante e uma função, mas sim duas funções, sendo que nenhuma delas é constante? Por exemplo, se eu fizer a função h de x igual a seno de x vezes, vamos pensar, vezes x elevado ao quadrado. E aí, como é que eu faço isso agora? É um produto. A gente viu como é que fazia soma e subtração. Né? Se fosse seno de x mais ou menos x quadrado, é a derivada do seno mais ou menos a derivada do x quadrado. Então vai ficar cosseno de x mais 2x. Né? Agora, quando é produto de duas funções, nós não sabemos ainda, mas vamos saber agora, né? Que tem um teorema chamado de teorema da regra do produto, tá bom? Vai dizer o seguinte, esse teorema, né? Que se h de x é igual a f de x vezes g de x, claro, né? Cada função aqui derivável, né? Diferenciável. Então, a derivada, né, da h vai ser igual a derivada da f vezes a função mais o contrário, a f vezes a derivada da função g. Então é f' vezes g mais fg'. Né? Se h é igual a f vezes g, h', um trocadilho, né? H' é igual a f'g mais fg'. Tá? Então a gente pode usar isso aqui como exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui então. Usando então a regra do produto, essa aqui, né? A gente vai ter que a derivada então h' de x vai ser a derivada da f. Quem é a f aqui? A gente pode chamar seno de f de x. Então, a x quadrado de g de x. Então vai ser a derivada da f. A derivada da f quem é? A derivada da f é o cosseno de x vezes a gx quadrado, né? Mais a f, que é o próprio seno de x, vezes a derivada da g.
Derivada de x quadrado, regra da potência, né? Cai o 2, subtrai o de cima, né? Então, 2 vezes x, elevado a 2 menos 1, que é 1, então só o x. Então isso aqui, para deixar bem claro, é a derivada do produto, né? Aqui o que aconteceu foi a f' de x, aqui foi a g de x, aqui foi a f de x, e aqui foi a g' de x. Tranquilo? Então, tomar cuidado, né? Quando for produto de funções, nenhuma delas sendo constante, você tem que usar essa regrinha aqui. Não é derivada dessa vezes derivada dessa, não. É derivada da primeira vezes da segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda. Tudo bem? E somar as duas coisas, né? E se a gente for derivar uma função quociente, por exemplo, tem uma função do tipo h de x igual a, vamos lá, 4x ao cubo menos 2 dividido por e elevado a x. Como é que eu faço isso agora? Você poderia pensar assim, bem, eu posso dividir isso como uma função 4x ao cubo menos 2 vezes uma função 1 sobre e elevado a x. E aí aplicar a regra do produto. Você pode, e vai estar correto. E isso, na verdade, vai te levar a um procedimento mais geral chamado regra do quociente, que deriva, então, da regra do produto. Vamos escrever ela aqui. Mais ou menos a ideia é a seguinte. Você tem uma função h de x dada pelo quociente de duas funções, tá? Então, a derivada dessa função vai ser igual à derivada da função de cima vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Tá bom? Então, se h é f sobre g, h' é f'g menos fg' dividido por g ao quadrado. A gente pode usar, então, esse teorema, né, da regra do quociente para calcular essa derivada aqui. Claramente, né, essa aqui de cima vai ser a nossa função f de x, essa de baixo a função g de x. Então a gente pode calcular, antes de sair calculando a h', vamos calcular a f' e a g'. Quem que é f' de x? Vai ser, lembrando aqui a regra do produto, a regra da potência, né? Vai ficar 3, vai cair 3 vezes 4, 12, x elevado a 3 menos 1, 2, né? Então vai ficar 12x ao quadrado menos a derivada da constante. A derivada da constante é zero, então eu vou parar por aqui. E a derivada da g? A g'. G' de x. Bem, se g é e elevado a x, nós aprendemos que a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Beleza. Agora é só a gente colocar esses valores aqui, usando essa fórmula, e calcular a nossa derivada h' de x e ser bem feliz. Então a h' de x vai ser a derivada de f, então 12x², vezes g elevado a x, menos f está aqui, 4x, ó, parênteses aqui, né? 4x ao cubo menos 2, vezes a g'. G' é elevado a x também. Nesse caso, a g e a g' deu a mesma coisa, né? Tudo isso dividido pela g ao quadrado. Então, e elevado a x ao quadrado. Bem, antes de sair fazendo distributiva, esse tipo de coisa, eu posso pensar um pouquinho, tá? Sossegar minha mão e usar um pouco a cabeça. Bem, e elevado a x está multiplicando essa função, e elevado a x multiplicando essa função também, e aqui e elevado a x ao quadrado é e elevado a x vezes e elevado a x. Tá? Então, e elevado a x nunca vai se anular, eu posso cortar aqui e aqui, e esse 2 aqui de cima, né? Que e elevado a x ao quadrado é e na x vezes e na x. E aí, a minha derivada vai ser
simplesmente 12x ao quadrado menos, agora fica distributiva, né? Menos 4x ao cubo menos com menos mais 2, dividido por quem? E elevado a x. Tá? A gente costuma escrever essa expressão polinomial aqui em ordem crescente ou decrescente, né? Eu vou colocar, por exemplo, menos 4x ao cubo mais 12x quadrado mais 2 dividido por e elevado a x, só para questão estética, né? Isso aqui é igual a isso aqui, que já estava bem razoável já. Você pode parar por aqui, né? Então, se h de x é 4x ao cubo menos 2, tudo dividido por e elevado a x, a derivada disso é menos, né? Lembrando que isso aqui está até aqui, né? É menos 4x ao cubo mais 12x quadrado mais 2, tudo isso dividido por e elevado a x. Você poderia, como exercício, calcular também essa derivada aqui pela regra do produto. Tá? Lembrando que 1 sobre e elevado a x vai ficar e elevado a x elevado a menos 1, que é e elevado a menos x. Tá? E aí você pensa um pouquinho e tenta calcular isso. Né? Vai ter que dar o mesmo resultado, porque a regra do quociente nada mais é que a regra do produto escrita de uma outra maneira. Beleza? E agora, se for uma função composta, por exemplo, h de x igual a cosseno de x ao quadrado mais x. A derivada do cosseno de x era menos seno de x. Mas a derivada do cosseno de x quadrado mais x eu não sei. Né? Não é menos seno de x quadrado mais x. Não é isso. Né? Como é que eu vou fazer isso? Bem, para funções compostas, tá? Nós temos o que nós chamamos de regra da cadeia. Tá? A regra da cadeia diz o seguinte, que se a minha função h de x é uma função do tipo f de g de x, né? Uma função composta de f com g, então a derivada h' vai ser, quem que vai ser, né? Vai ser f' calculado em g de x, tá? Vezes g' de x. Tá? Ou seja, a derivada da função composta, regra da cadeia, vai pegar a de fora, derivar, calcular a de dentro e multiplicar isso pela derivada do de dentro. Então é a derivada de fora, calculada em g, vezes a derivada da g. Tá bom? Para a gente entender melhor, nada como um exemplo. Né? Então, vamos calcular a derivada dessa função aqui. Bem, primeiro de tudo, vamos identificar quem que é f e quem que é g. h de x é f de g de x, então a f é a de fora. Vamos pensar, nesse caso, a f de x então é cosseno de x. Né? A função de fora é o cosseno. A função de dentro é o g de x, então é x quadrado mais x. Né? Então a função f de g, que é a h, vai pegar o cosseno de g de x. Vamos conferir? Ó. Cosseno de g de x. Quem é g de x? X quadrado mais x. Então é cosseno de x quadrado mais x. Tá certo. Essa é a função h que a gente queria. Então, nós já conseguimos desmembrá-la em funções f e g. Basta agora aplicar a regra da cadeia e derivar feliz da vida. Então, vamos derivar feliz da vida. H' de x, então, vai ser a derivada do cosseno, né? Derivada da f. A derivada do cosseno quem é? A derivada do cosseno, vamos botar aqui embaixo, né? Olha só. A derivada do cosseno, vou botar aqui do lado, né? A derivada do cosseno é menos o seno. E a derivada da g? Bem, é uma soma de funções do tipo potência. Então basta derivar essa e somar com a derivada dessa. A derivada do x quadrado, né, vai cair o 2x, né, acabamos de fazer também. 2x, mais a derivada do x. Quem é a derivada do x? X é do tipo potência também. Somente x é x elevado a 1. Então vai ser 1
vezes x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. 1 vezes x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, a derivada de x vai ser 1. Tá? Recomendo você fazer isso com calma, tá bom? Mas a ideia é simples, né? Vou botar aqui no cantinho. Né? Vou derivar x. Vai ser 1, né? X é x elevado a 1. Vai cair o n, vai ser 1 vezes x elevado a n menos 1. Então é 1 menos 1. Isso aqui é 1 vezes x elevado a 0, mais x elevado a 0 é 1. Então isso aqui é 1 vezes 1, que é 1. Tá? Tranquilo, né? Bem, agora que nós temos as derivadas, vamos aplicá-la aqui. Vai ser f', então f' menos seno. Menos seno de quem? De g. G é x² mais x. Então, menos seno de x² mais x. Vezes quem? Vezes g'. Quem é g'? 2x mais 1. Cuidado com os parênteses, né? Olha só. 2x mais 1. Acabou aqui, né? Se eu quiser também escrever de uma outra maneira, eu posso, né? Aplicar esse embutido aqui, né? Ficar menos 2x seno de x² mais x menos seno de x² mais x. Mas é a mesma coisa, né? Tanto faz. Eu até prefiro desse jeito do que desse. Fica mais enxuto. Dá para entender melhor, né? Tudo bem? Então, regra da cadeia, derivada de funções compostas. Tudo bem? Como eu falei no começo do vídeo, tem também um teorema muito legal chamado Teorema do Valor Médio. O que ele diz para a gente é o seguinte, que eu tenho uma função f, tá? Essa função f, ela é contínua no intervalo fechado, tá? Então essa f, ela é contínua no intervalo fechado AB, por exemplo, tá? E ela é derivável no aberto AB, tá bom? Então, ele fala que se isso acontece, existe um C desse intervalo AB, tal que a derivada, né, nesse ponto é f de B menos f de A dividido por B menos A. Isso aqui é o teorema do valor médio. Geometricamente, o que ele quer dizer para a gente, né? Vamos olhar. Ele fala que eu tenho uma função contínua no intervalo fechado, que tem derivada em todos os pontos dentro desse intervalo, né, no aberto correspondente. Ele fala que dentro desse aberto vai ter um número C, que a derivada é dada por essa expressão. Lembra que derivada nada mais é, geometricamente, do que a inclinação da reta tangente num ponto. Então a derivada num ponto C é a inclinação da reta tangente que passa na curva do gráfico da f e toca no ponto dado pela imagem de C no domínio, né? E ele diz então que essa inclinação é igual à inclinação da reta secante que passa pelos pontos P e A, né? Pelos pontos A, F de A, B, F de B. Tá? Vamos desenhar isso aqui para a gente entender melhor a ideia, né? Ó, vamos supor que eu tenho aqui, né, o eixo cartesiano, eu tenho aqui, por exemplo, um ponto A e um ponto B. Só pegar a ideia de AB aqui, né? E aí eu vou ter uma função assim, ó. Aqui é f de B. Eu tenho uma função cujo gráfico é assim, por exemplo. Tá? Né? Ela é contínua em todos os pontos no AB, tá? E ela vai ser derivável nesse intervalo aberto, AB. Todo mundo aqui dentro vai ter derivada. Então, o teorema do valor médio diz para a gente o seguinte, que dentro desse intervalo AB, aqui, vai ter um número C, tá? Cuja inclinação da reta tangente ao ponto equivalente a ele vai ser a mesma inclinação da reta secante, que passa pelos pontos A, F de A, B, F de B.
Quem é a reta secante? Que passa por B, F de B e A, F de A? Essa reta aqui, né? Essa reta aqui. Passa, né, corta o gráfico nesses dois pontos. Então o teorema diz pra gente que vai ter algum ponto C aqui embaixo, tá? Por exemplo, acho que vai dar mais ou menos aqui, ó. Então C, F de C, né? Cuja inclinação da reta tangente ao gráfico que passa por esse ponto, ó, é a mesma inclinação, essa reta aqui de cima, né? Meu gráfico aqui deu uma caidinha para baixo, mas se você parar para pensar, né? Essa caneta azul aqui, ó, é a reta secante, essa aqui vermelha é a reta tangente, elas estão inclinadas iguaizinhas, né? Elas não dão uma assim, ou uma assim, né? Sabe? Elas estão inclinadas iguaizinhas, né? Não são a mesma reta, mas elas têm a mesma inclinação. Somente subiu um pouquinho, né? Para ser a secante aqui, subiu um pouquinho. Para ser a tangente, é aqui embaixo, elas têm a mesma inclinação. Isso que é o teorema do valor médio em termos geométricos, né? Vamos fazer um exemplo aqui para entender melhor uma aplicação do teorema do valor médio, beleza? Então, vamos pensar na situação seguinte. Tem uma função f, tá? E o que eu conheço dela é, eu sei que ela calculada em zero vale menos 1. Eu sei que a derivada dela em todos os valores x é menor ou igual a 7. Então eu tenho um limite superior para as derivadas. Ela é 7. As derivadas nunca são maiores que 7. E ela no ponto zero vale menos 1. Né? Aí eu posso me perguntar, por exemplo, assim, ó. O quão grande f de 2 pode ser? Tá? Como assim? Né? Se eu quero saber o valor de f de 2, eu não consigo saber exatamente quanto vale f de 2, porque eu não conheço a função. Mas, conhecendo o limitante da derivada e o valor de um dos pontos, usando o teorema do valor médio, eu posso ter uma estimativa de quão grande essa função pode ser. Tá? Por exemplo, f2 é menor ou igual a tal valor sempre. Nunca vai passar daquele valor. Tá? Às vezes a função pode estar significando algum problema físico, problema químico, coisa do tipo. É importante que nós saibamos até quando essa função pode atingir para os nossos resultados serem válidos, por exemplo, em alguma ciência. Tá? Então, vamos lá, né? Como é que a gente resolve isso? Então a gente pode supor, em particular, que f seja contínua no intervalo 0,2, tá? E derivável no aberto 0,2, tá? Claro, né? Essa função é derivável em todos os pontos, né? Então ela vai ser contínua também. Então isso aqui não é nada absurdo, né? Isso aqui está implícito aqui dentro. Bem, e agora? Olhando para o teorema do valor médio, ele vai falar então que existe um valor C entre A e B, entre 0 e 2 no caso, né? Então que a derivada nesse ponto vale f de 2 menos f de 0 dividido por 2 menos 0. Isso vai me ajudar, porque daí eu sei quanto vale f de 0, né? Eu sei o limitante superior para f' em todos os pontos, inclusive no ponto C aqui dentro, vou poder achar o limitante para f de 2. Vamos lá? Então, pelo teorema do valor médio, olha só. Pelo TVM, a gente vai ter que existe um ponto C entre 0 e 2, tal que f' nesse ponto C é igual a f de B, mas o B é o 2, então f de 2, menos f de A, o A é 0, dividido por 2 menos 0. Ora, f de 2 eu não sei quanto vale, mas eu sei que f de 0 vale menos 1. Então, menos 1, mais 1. 2 menos 0, 2. Né? Ou seja, f de 2 mais 1 dividido por 2 é igual a f' de C. Por outro lado, f' de qualquer ponto é sempre menor ou igual a 7. Inclusive nesse ponto. Vale para todos os pontos, em particular para o ponto C. Então essa derivada é menor
ou igual a 7. Né? F' de C é menor ou igual a 7, mas F' de C é igual a F de 2 mais 1 sobre 2, então isso aqui é menor ou igual a 7. Né? Logo, eu vou ter que F de 2 mais 1, se eu passar o 2 aqui multiplicando, vai ser menor ou igual a 2 vezes 7, que é 14. Portanto, subtraindo 1, eu vou ter aqui F de 2 é menor ou igual a 14 menos 1, que é 13. Ou seja, quão grande f de 2 pode ser? Bem, ele é menor ou igual a 13. Eu sei disso. Ele pode chegar até 13. Não pode passar disso. Tá? Né? Se eu fosse analisar um problema físico, químico, biológico, qualquer coisa, eu poderia, essa função estivesse representando alguma coisa específica nessas ciências, eu poderia dizer que essa medição não pode passar de 13 unidades que seja. Tá? Se é uma velocidade, por exemplo, eu sei que essa velocidade não pode ser maior que 13, por exemplo, metros por segundo, de repente. Tá? Então, esse tipo de atitude pode ser tomada em problemas aplicados muito bem. Né? Então, percebe que esse teorema, aparentemente, ele é bem abstrato, e ele é, como tudo na matemática é, mas ele pode ser muito bem aplicado em várias situações, inclusive numa situação fictícia como essa, que aparentemente não pode significar nada, mas ela pode ser aplicada em alguma situação e ter uma interpretação da ciência que você está estudando, né? Da engenharia, da física, da química, da biologia, qualquer que seja. Tudo bem? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e entendido o que eu comentei com vocês, tá? São regras de derivação que a gente viu hoje, né? A gente viu regra de derivada de constante é zero, derivada da soma é a soma das derivadas, derivada da diferença é a diferença das derivadas. Se eu multiplicar uma constante por uma função e derivar esse resultado, é a constante vezes a derivada dessa função. A derivada do produto, nós vimos também. Né? A derivada do quociente também nós vimos. E a derivada da regra da cadeia, né? Que é a derivada de uma função composta. E também nós vimos o teorema do valor médio. Tá? E comentamos alguma aplicação, fizemos um exemplo, que pode ser muito útil em algum problema que você vai estudar, de repente, em alguma outra disciplina, fora do cálculo também. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado e valeu pela atenção de novo, tá? Pessoal, até mais. Valeu!